Graduado em História pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, ambas pelo Rio de Janeiro. Mestrado em História e Ciência da Informação pela Universidade Estadual e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, respectivamente. Doutorado em Psicologia Organizacional, pela Universidade de São Paulo, a USP. Ingressou no Banco do Brasil em 1986. Em 2012, assumiu a diretoria de gestão de pessoas. Ficou até abril de 2016. No mesmo ano, nesse mês, ele foi diretor de distribuição de São Paulo, conduzindo-se até outubro do mesmo ano e assumindo a diretoria de estratégia e organização do Banco do Brasil. É membro do Conselho de Administração do Banco Patagônia, na Argentina, também da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, a Prev. O Auditório Rui Barbosa abre suas portas para receber o senhor Carlos Alberto Araújo Neto. Que responsabilidade estar aqui com vocês. Porque uma coisa que me tranquiliza muito é que tudo que eu disser, absolutamente tudo que eu disser, passará pelo crivo da crítica de vocês, da experiência de vida, da visão de vocês do mundo. Eu tenho 48 anos, não é por isso que eu serei poupado da crítica de alguém com 18, 21, 26, 30, e que bom que é assim. Esta não é uma fala motivacional, desculpe se eu vou te desapontar. Não trarei 7 formas eficazes de ser feliz no trabalho, 10 mandamentos para alcançar o posto de CEO, CFO das grandes empresas. Não tenho a fórmula, isso não existe. Se você encontrar um livro desse na livraria, por favor, tome distância disso. Isso não existe. Agora, eu quero contar para vocês algo que eu vivi aqui há 3 anos atrás, a convite, do Mackenzie, desse movimento que vocês fazem aqui, que para mim é tão importante. Eu quero compartilhar nesse início de conversa aquilo que eu vivi 3 anos atrás. Eu era diretor de pessoas do banco, trouxe um tema aqui numa noite, e ao final conversei com um grupo de alunos, formou uma roda, e um dos alunos, o apelido dele era Bloomberg. Falei, por que esse é sobrenome? Você é parente do famoso Bloomberg? Não, é que eu acordo de manhã, ponho na Bloomberg, de tarde Bloomberg, de noite Bloomberg. Eu adoro o mercado de capitais, eu adoro acompanhar o mercado internacional, e os colegas apelidaram de Bloomberg. Ele gosta disso, ele vibra com isso. E ele me perguntava o seguinte, olha, se eu fizer concurso para o banco, quanto tempo eu vou levar para ir para a área de mercado de capitais? Como é que funciona a área de mercado de capitais? E os olhinhos brilhavam. Do lado dele, tinha um jovem com a mesma idade. Perguntou o seguinte, Neto, como é que terminou aquela história que você contou? E que história eu contei aquela noite? Eu contei a história de um jovem que tomou posse no Banco do Brasil. Eu fui gerente regional de pessoas aqui em São Paulo. E após o concurso, uma vez aprovado, você passa por 3 meses do que a gente chama de estágio probatório, onde você é avaliado, você pode ficar ou não. Você pode ter tirado o primeiro lugar no concurso, que você passa pelo estágio probatório. Esse jovem, que eu nunca vou esquecer a face dele, inteligentíssimo, muito inteligente, foi um dos mais bem colocados, mas não estava se adaptando. E aí nós chamamos para uma conversa antes de tomar a decisão se continua ou não. E ele veio, ele tinha 20 anos de idade, veio acompanhado da mãe para a conversa. E nós pedimos licença, porque o papo era com ele. E a mãe disse o seguinte, se eu não entrar, meu filho não entra. Eu falei, olha, a senhora vai me desculpar, se a senhora fizer questão de entrar, nós não vamos conversar com ele. E não vai ser bom isso. Temos um café delicioso, uma água gelada de primeira qualidade, então a senhora, por favor, aguarde que nós vamos conversar com ele. E conversamos. E a primeira pergunta foi, o que te movimenta, inspira? Assim, o que você gosta de fazer? E ele foi falando, e aquele jovem que entrou assim, meio de cabeça baixa, tímido, começou a falar da banda de rock dele. E parece que ele tocava muito bem guitarra. Bom,
E ele super inteligente. E a gente começou a conversar, até o ponto, em determinado momento da conversa, diferente do nosso amigo Bloomberg, ele disse o seguinte: minha mãe seria uma ótima funcionária do banco. Bingo! Ela podia ter feito concurso, e não fez. E a sua vida? E você? E ele baixava a cabeça, baixava os olhos, e aquele olhar: decide por mim, toma a decisão por mim. E a gente fica com uma dor no coração, porque talvez se ele tivesse tomado a decisão ali, isso poderia ajudá-lo muito em outras decisões na vida dele. Tem gente que faz até a ponte entre o trabalho e o ganho do trabalho com a banda de rock, para financiar a banda de rock. Ou seja, encontra sentido para o trabalho. Mas não foi o caso dele. Ele não conseguia fazer essa conexão e essa ponte. E a nossa decisão foi que ele não deveria continuar. Bom, eu não sei como é que ele se virou com a mãe e como é que ele está. A gente é meio taxista na vida das pessoas. Sabe quando você pega um táxi atrasado para pegar um voo, e você vai ali junto com o taxista, vai para cá, o Waze e tal, e você sai correndo para pegar o voo? Às vezes o taxista não sabe se você pegou, se você não pegou. Nós somos assim na vida de algumas pessoas, não sei se vocês têm esse sentimento. Às vezes a gente pega alguém, está no momento da vida, vai com ela até outro momento, e você não sabe o que vai ser lá na frente. E ao contar essa história, esse colega aqui, que fazia a graduação, ele perguntou: e aí, o que aconteceu com ele? Eu falei: não sei. Eu fui taxista num determinado momento da vida dele. Mas por que você está perguntando? Eu também tenho uma banda de rock. E eu não quero fazer administração. E aí? Isso tem muito a ver com o tema de hoje, protagonismo. Protagonismo vem de uma palavra, da junção de duas palavras gregas. Gonia, luta, proto, a favor. Protagonista é aquele que luta a favor de uma causa. Por isso que em toda boa novela da Globo, geralmente tem um protagonista, é o mocinho, aquele que luta a favor de uma causa, e o antagonista, o vilão, aquele que luta contra a causa do protagonista. Bom seria se o mundo talvez fosse assim tão maniqueísta, os bons e os maus, protagonista, antagonista, mas a vida é tão complexa, tão maior do que essa visão maniqueísta, que nós podemos ser protagonistas e antagonistas da nossa existência. O que eu quero trazer como reflexão, sem fórmula, é que a vida profissional exige, sim, um protagonismo que é um senso de causa e que a escola não nos ofereceu. Você estudou para tirar 7, 6, 5 numa prova de física, química, biologia, matemática, e muita coisa você esqueceu. Por exemplo, eu, para conseguir me dar bem com a tabela periódica, eu decorei uma coisa chamada bico de pato formoso periquito. O que isso significa hoje? Não sei. Mas naquela época significava alguma coisa que eu ia guardar para poder resolver uma equação de química. Eu só fiquei com bico de pato formoso periquito. Mas decorar para passar numa prova, e esse era o grande objetivo. Agora, imagine vocês se desde a infância você fosse estimulado a refletir, a pensar que o seu trabalho tem um valor social e ele transforma a vida de alguém. Você pode ser um gari de São Paulo, você pode ser um executivo, você pode ser um jornalista, você pode ser um administrador, você pode ser um economista. O seu trabalho tem um valor social que transforma a vida de alguém. Isso é protagonismo, isto é senso de causa. E uma vez me perguntaram o seguinte: Neto, foi na Unesp, por quê? Por quê que a educação não nos trouxe isso? É uma hipótese. Se trouxesse, talvez você fosse mais consciente dos seus direitos. Talvez você não topasse fazer qualquer coisa por qualquer preço. Talvez você fosse mais diligente das suas responsabilidades. Eu trabalho num banco, tenho plena consciência disso. Eu não vou ficar aqui falando do banco, que eu tenho uma admiração grande pelo valor social que tem. O Banco do Brasil está em cidades, no interior do país, que nenhum banco privado vai.
E se você conhecesse uma cidade do interior do Pará, que só tem numerário dinheiro circulando, porque tem um banco lá, que liga aquela cidade a São Paulo, onde a renda circula. Eu tenho admiração por essa empresa, mas eu não vou passar esses minutos aqui falando sobre ela. Eu vou falar sobre reflexões que eu tenho e que ela me ajudou a construir essas reflexões. Talvez eu seja um espelho de uma dimensão da empresa. Mas a educação não nos trouxe esse senso de consciência sobre o valor social. E, às vezes, a gente lida e transita na meta pela meta. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu vendo aquilo outro, mas a gente não alcança a frequência do valor social que aquilo pode produzir. Um seguro de vida, na ausência de um pai de família que venha a falecer, esse seguro de vida ajuda a pagar a faculdade do filho. Mas muitos não alcançam essa frequência. Um crédito imobiliário que te ajuda a ter o financiamento para uma casa própria, muitos não alcançam essa frequência, porque se perde o valor social do trabalho. Mas isso está tão envolvido com uma série de decisões da nossa vida que, se nós alcançássemos a frequência, o valor social do nosso poder de protagonismo, talvez a classe política não agisse como age. Talvez nós não nos submetêssemos a uma visão, por vezes, político-partidária, que você se vê sem alternativa ou sem vontade de participar e de transformar. E assim como nós temos labirintos organizacionais, infelizmente, talvez nós tenhamos labirintos políticos. Labirintos institucionais, de transformar um país, de transformar uma realidade. É por isso que, às vezes, a gente precisa se apegar a pequenas coisas para entender que transformações acontecem. Hoje de manhã, eu falava para os nossos gerentes privates, e eu sei que eu estou só no primeiro slide, aliás, acho que nem comecei, mas essa introdução é importante. Das grandes e das pequenas coisas da vida que movem o mundo e transformam uma sociedade. Hoje de manhã, independente da sua opção política, daquilo que você acha certo ou errado, eu não estou aqui fazendo juízo de valor, mas nós tivemos, hoje de manhã, notícias de um ex-presidente da República, que foi prestar contas a um juiz dos seus atos. E esse mesmo ex-presidente é o líder das pesquisas de opinião para as próximas eleições presidenciais, mas isso não o absolveu de estar ali prestando esclarecimentos. Isso é uma mudança. Algumas semanas atrás, eu jogava futebol com o meu sobrinho de 7 anos. Chegou: tio, vamos jogar bola? Vamos. Lá em casa tem um quintal, nós fomos jogar bola, e ele começou a jogar bola segurando o celular. Eu falei: por que você está segurando o celular? Tio, eu estou transmitindo. Como assim? Está ao vivo. Como assim? E tem 8 colegas acompanhando, quer ver? Dá tchau para eles aí, ó. E eu estava no quintal da minha casa, jogando bola, sendo transmitido para 8 pessoas que eu mal conhecia. É a vida sendo transformada. E que bom que é assim. Por quê? Eu quero apresentar, como base filosófica da nossa conversa hoje, 3 pessoas marcantes para mim. O primeiro se chama Heráclito, um filósofo do V século a.C. Heráclito disse que as coisas mudam, se transformam, a natureza flui. Você não atravessa 2 vezes o mesmo rio. E Heráclito era meio Raul Seixas da época. Sabe aquela música Metamorfose Ambulante? A base filosófica de Raul Seixas, da Metamorfose Ambulante, está em Heráclito. As coisas mudam, independente da tua vontade, vai mudar. E Heráclito tinha um contemporâneo dele, chamado Parmênides, que dizia o seguinte: o vir a ser não existe como realidade instalada, porque é vir a ser. Pode ser, pode não ser. Não se ocupe do vir a ser. Pense somente no aqui e no agora. É ótimo para o status quo. Não vai mudar. Deixa como está. Heráclito comeu o pão que o diabo amassou.
Parmênides foi o queridinho dos nobres. E olha que Heráclito era filho de nobre. Mas Heráclito nos ensinou que as coisas mudam, sim. Outro dia, uma colega do banco falou de uma experiência que ela foi na Feira de Ciências do colégio da filha. E na Feira de Ciências, a filha dela estava fazendo uma demonstração do sistema solar. E ela tomou um impacto, porque um dia ela fez a Feira de Ciências, essa colega, e o sistema solar mudou. É muito diferente hoje do que a concepção que ela tinha. E ela disse o seguinte: se o sistema solar mudou, por que esse Banco do Brasil não vai mudar? Né? Heráclito defendeu a consciência de que a natureza está em constante mudança. Aí você pode dizer, Neto, isso é óbvio. Não. Tem gente que acha que coisas não vão mudar. Tem gente que quer te convencer que não vai mudar. Tem gente que é Parmênides até morrer. Bacon, mais na frente, século XVI, ele diz o seguinte: ok, Heráclito tem razão, as coisas mudam, mas, aí ele dá o salto, nós podemos intervir no rumo da mudança. E aí começa o protagonismo. Porque nós não somos apenas seres passivos da mudança. Kant, um outro filósofo, chegou ao ponto de dizer o seguinte: não é o ser que orbita em torno do objeto, é o objeto que deve orbitar em torno do ser. Quando a gente olha a tecnologia, celular, uma série de coisas, eu quero entender que isso nos humanize, ou nos humaniza, melhor dizendo. O objeto girando em torno do ser, e não o contrário. Mas Bacon, que foi pego numa fraude, foi preso, colocado no alto de uma torre, e ele podia se jogar lá de cima, mas ele resolveu construir, criar, produzir. Você que estuda e vai fazer seu TCC, ou sua dissertação de mestrado, ou tese de doutorado, foi de Bacon que saiu a ideia da hipótese que precisa ser testada, validada. Nasceu aqui com Bacon. Por quê? Porque ao testar a hipótese que surge da sua mente, você constrói algo que mostra um protagonismo. E mais na frente, Hegel, no século XIX, diz o seguinte: ninguém muda nada sozinho, nós mudamos em coletividade. Que fantástico! Ninguém muda nada sozinho, nós mudamos em coletividade. Esses três disseram coisas fundamentais para conviver num mundo em transformação. E aí, tem um brasileiro de primeira qualidade, que se chama Milton Santos, primeiro livre-docente negro da USP, de saudosa memória, que tem um livro chamado Natureza do Espaço. Milton Santos, nesse livro, que revolucionou a geografia, diz o seguinte: o espaço só existe a partir do olhar humano. Sem o olhar humano, o espaço é um nada, é um vazio. Se nós formos olhar e conceber o Mackenzie como espaço só existe a partir do nosso olhar. Sem o nosso olhar, o que é Mackenzie? Um nada. A nossa vida acadêmica, a nossa turma, o nosso curso só existe a partir do nosso olhar. Sem o nosso olhar, é um vazio. Essa é a visão de espaço do Milton Santos. Mas ele vai além, ele diz o seguinte: você quer entender a natureza desse espaço, ou a história desse espaço? Então a gente precisa olhar as técnicas que são aplicadas a este espaço. E assim a gente entende que espaço é esse, ou como ele pode contribuir para o nosso desenvolvimento e crescimento. Por exemplo, tem empresas que aplicam avaliação de desempenho top-down. Avaliador, avaliado, ponto. Isso é técnica aplicada ao espaço. Tem consequências na formatação do espaço e na convivência no espaço. Tem empresas que aplicam avaliação de desempenho 360 graus. O avaliado avalia o avaliador, avaliação entre pares, técnica aplicada ao espaço. O que nós estamos fazendo aqui no Mackenzie, estudando?
estudando técnicas que nós vamos aplicar ao espaço. E ao fazer isso, sendo protagonistas, vamos transformar este espaço. E aí Milton Santos dá o checkmate. O que é trabalho para Milton Santos? Trabalho é transformação. Não existe trabalho sem transformação. Ao trabalhar, você transforma algo. Você pode transformar essa cadeira, você pode transformar a vida de alguém. Você transforma algo com o seu trabalho. Se você não tem a consciência que o seu trabalho transforma algo, o que você está fazendo aí? Quem é você? Que protagonismo você tem? Qual a razão de ser da sua existência? Milton Santos coloca o trabalho num pedestal, numa esfera da maior relevância, porque ele diz que trabalho é uma das mais poderosas ferramentas de transformação do objeto, da natureza, do ser humano. Isso foi escrito por um brasileiro. Isso ganhou repercussão mundial. E isso faz todo sentido para que a gente tenha consciência da nossa existência e do porquê que nós estamos aqui. Tem um outro sociólogo vivo, que é Anthony Giddens, é um inglês, e na minha vida de estudante, Giddens foi extremamente importante, porque Giddens mostra e afirma que nesse mundo em transição, ele é reflexivo. E o que ele quer dizer com isso? Nesse mundo em transição, nós vivemos o fim de uma época baseada na tradição. Por exemplo, a minha bisavó não escolheu com quem ela ia casar. A minha avó quase escolheu. Quase. Eu, até onde eu sei, meus pais escolheram. Nós escolhemos a toda hora. Por quê? Nós nos sentimos mais responsáveis pelas nossas escolhas. Não é a tradição que escolhe. Não é a tradição. Não é a tradição institucional, não é a tradição mesmo religiosa. E essa mudança de contestação da tradição nos pressiona em relação à responsabilidade pelas nossas escolhas, inclusive em relação à vida profissional. Foi o caso do colega que eu falei agora há pouco. E aí? Eu vou fazer algo que eu não gosto? Essa modernidade, esse movimento vai pressionar esse jovem a dizer o seguinte: como é que eu vou viver com o que eu não amo? Com o que eu não gosto? E ele vai viver com uma pressão que talvez na época da tradição a gente não vivesse. Está mais difícil. A gente é mais responsável pelas nossas escolhas. Giddens fala isso a todo momento. E ele vai além porque ele diz o seguinte: nessa reinvenção da modernidade, há uma nova forma de fazer as coisas, novas utopias da modernidade. Ou seja, quando surgiu o iluminismo, e a humanidade entendia que a ciência ia revolucionar, ia dar sentido a todas as coisas, ia organizar o mundo, a gente deu com a cara na parede. A ciência não foi capaz de nos colocar num bem-estar, que aí vem Freud e fala sobre o mal-estar da modernidade. E essa nova ciência, ou a nova evolução da tecnologia, traz a seguinte ideia: ela precisa nos ajudar a ser reflexivos e críticos o tempo todo, não aceitar a ciência como absoluta, de uma visão positivista. É assim porque é assim, o sistema solar é desse jeito, olha o que a ciência alcançou, e não tem a crítica disso. Essa modernidade critica a todo momento. O que você aprendeu ontem vai ser diferente do aprendizado do amanhã, porque essa ciência ela é criticada a todo momento. É uma crítica ativa. O que isso significa? As empresas que não suportarem viver com a crítica, elas perecerão. Perecerão. Você não suportará viver numa empresa que não consegue conviver com a sua crítica. A força, isso é um tsunami social.
Uma vez um prefeito de São Paulo me perguntou o seguinte: Neto, um governo tão bom, tão voltado para o social, por que as pessoas estão na rua? Eu respondi o seguinte: esse governo pode ser maravilhoso, as pessoas vão para a rua, e elas vieram para ficar. Elas continuarão na rua. Os motivos podem ser os mais variados. Aliás, quem lê Manuel Castells sabe disso. Ele tem um livro que fala Redes de Indignação e Esperança de Novas Utopias de Transformação. Então, as pessoas vão para a rua virou o espaço da crítica, da manifestação, queira você ou não. Porque essa modernidade, ela é crítica. E é preciso entender que esse protagonismo ele não acontecerá sem a crítica. O que eu quero dizer com a visão de Milton Santos é que a base desse protagonismo é que a gente entenda que o espaço só existe pelo nosso olhar. E que para entender o espaço, a gente precisa entender o que a gente faz nele. Não é pegar um produto da prateleira e aplicar e dizer, põe, tem uma razão, tem uma causa, tem um objetivo, tem uma consequência. E Giddens mostra que esse protagonismo ele é reflexivo o tempo todo, ele é crítico o tempo todo. E precisa ser para que a gente alcance um processo de desenvolvimento maior e de evolução. E aí eu trouxe um videozinho. Não sei quantos sabem, né? Acho que a maioria sabe que o Super Bowl, ou seja, o futebol americano, tem um momento, né, que é a grande final, que é o Super Bowl, e ali é o espaço comercial mais caro do mundo. É muito caro. Você que cursa administração deve saber disso. As marcas, Coca-Cola, grandes marcas, só tem uma inserção, porque é muito caro. Dificilmente uma marca faz 2 inserções durante o Super Bowl. E aí eles precisam pesquisar. Por quê? Para a marca fixar na nossa mente, já que o intervalo comercial é extremamente caro, eles fazem pesquisa. E é possível dar um curso sobre a cultura contemporânea, ou cultura do nosso tempo, olhando só esses comerciais aqui. Por quê? Como a marca quer ser fixada, precisa dialogar com o nosso imaginário, com o nosso sentimento. E há 2 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e eu comecei a entender e perceber isso de uma forma muito evidente. E eu trouxe 2 exemplos que mostram como é esse mundo contemporâneo de alta mudança, alta transformação e fluidez. E eu queria que vocês vissem esse comercial. Eu estava grávido, né? Meu filho estava para nascer, e acho que eu fiquei muito sensibilizado com essa propaganda do Doritos. Eu não quero aqui fazer propaganda da marca Doritos. Já foi o tempo que eu podia, e o meu metabolismo me permitia comer Doritos. Mas esse comercial mostra muito sobre o movimento da nova geração de não ficar preso a um determinado espaço e limitado a ele. Vamos dar uma olhada. And there's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos on my ultrasound. Do you see what I have to deal with? I know. Give me that. É uma graça a propaganda. Mas o que ela diz sobre o nosso tempo? Essa geração não fica circunscrita, vai atrás do que quer. Não está presa à tradição. Se eu quero Doritos, eu vou atrás. Eu corro atrás. E o espaço é conquistado por esse movimento de ir atrás do que deseja, do que quer, do que entende que é importante para você. Isso fala em relação à nossa geração. Em 1983, dificilmente você faria uma peça publicitária dessa, porque a força da tradição é muito maior do que é hoje. É importante entender o nosso tempo, para que a gente entenda que esse protagonismo ele nasce dentro da gente, na autocrítica, no nosso olhar. Tem uma parte do livro de Cervantes, Dom Quixote, que eu gosto muito.
é uma parte, um texto pequeno, que diz o seguinte: nem Freud talvez tenha trazido melhor a consciência sobre o que é a nossa natureza, a natureza humana. Cervantes, na boca de Dom Quixote, diz o seguinte: sei quem eu sou, sei quem eu posso ser, se desejar. Olha a importância disso. Sei quem eu sou, a minha identidade. Sei quem eu posso ser, as minhas potencialidades, se eu quiser. Nós somos assim. A busca pela autoidentidade, isso envolve autocrítica, o conhecimento das nossas potencialidades, do que nós somos capazes, e a força do nosso desejo de buscar isso, de construir o caminho. Essa peça, ela transita nessa frequência de uma geração, e aí no Banco do Brasil a gente tem muito isso, um senso de nostalgia dos mais antigos, né? Eu tomei posse no banco em 86, a nova geração não veste a camisa. Quem disse? A camisa é diferente. A camisa é diferente, que bom que é diferente. Mas quem é que está lá no interior do país, onde por vezes alguns não querem estar, longe da namorada, do namorado, de um cineminha, de uma balada, levando a presença de um banco, uma instituição financeira para a agricultura familiar, onde muitos com mais idade não estarão, mas a juventude está. Então, esse movimento, ele traz esse senso de protagonismo muito forte, muito presente para os nossos dias. E tem um outro, que são os seguintes: que novos entrantes são esses? Que empresas são essas? Startups, fintechs. Vamos olhar aqui uma peça do PayPal. Mas fintechs, startups vão acabar com as grandes empresas? Não. Eu acho que não. Mas vão reduzir as nossas margens, vão mudar a nossa forma de fazer as coisas. E que bom que isso vai acontecer, ou está acontecendo. Porque nós buscamos novas formas de fazer as coisas e o mundo evolui nesse sentido. Vamos dar uma olhada nessa peça, que quando a gente vê, mostra o seguinte: olha aquilo que o Giddens fala, da tradição e do novo mundo, da nova forma de fazer as coisas. Notem como o PayPal faz, digamos assim, uma ruptura entre o antigo, o velho, a tradição e o novo. E o protagonismo dessas pessoas que, segundo Hegel, agem no coletivo, a partir das suas escolhas individuais. Vamos dar uma olhada. Notaram? A ruptura. Que mundo você está? Quem deseja ficar no antigo, no tradicional? É 24 horas, é ali no celular, ao alcance das mãos. O horário é de tal a tal hora. Acabou. Quem disse? Notem como isso lida com o nosso imaginário e nos faz buscar formas diferentes. E eu queria aqui contar uma história para vocês. E antes eu queria mostrar essa imagem, que para mim é muito clara, de que a tradição precisa mudar para sobreviver. Tem diferença nessas imagens ou não? Não é? Imaginem um Papa que diz o seguinte, como Francisco, e eu não sou católico aqui, não estou fazendo apologia da religião, mas tem um livro do Gerson Camarote, chamado Conclave, que ele diz o seguinte: por que Mário Bergoglio? A questão não está especificamente na pessoa dele. Ele tem um jeito de ser, ele tem uma forma de se relacionar. Mas a grande questão é o seguinte: por que uma instituição extremamente tradicional optou por alguém como Bergoglio? E a resposta é: por sobrevivência. Ou seja,
será que Bento teria a força de mudar o Conselho do Banco do Vaticano, onde, ao realizar uma pesquisa, a palavra Banco do Vaticano foi associada a escândalo, ou os casos de pedofilia da Igreja? Tem um filme chamado Filomena, que conta a história de uma irlandesa que engravidou aos 16 anos e foi expulsa de casa. E também o namorado deu adeus. E ela, com a gravidez, teve como único abrigo um convento, onde ela trabalhava para pagar a sua alimentação e o sustento ali do filho. Mas ela assinou um contrato. E que se uma família americana cruzasse o Atlântico, essa criança seria dada e ela só saberia depois. E foi o que aconteceu. E a história do filme é um caso real. Anos mais tarde, a mãe em busca do filho. Esse filme foi indicado como um dos melhores filmes do Oscar. E aí perguntaram o seguinte, é um caso real. O Papa viu o filme, e já era o Francisco. O porta-voz, rapidamente, baseado na tradição, disse, Papa não vê filme. 3 semanas depois, o Papa Francisco chama a Filomena de carne e osso e pede desculpas pelo que aconteceu. Aí você vai dizer, o que adianta pedir desculpa depois do filho ter até morrido já? É melhor pedir desculpas do que fazer de conta que não acontece. E o Papa foi a público declarar os casos de pedofilia da Igreja Católica e assumir os casos de pedofilia da Igreja Católica. É melhor declarar do que fazer de conta que não existe. E alguém que chega e declara, eu preciso tomar café, por questões psiquiátricas, é um Papa falando, preciso tomar café da manhã, almoçar e jantar com as pessoas. É isso que ele faz quando deixou um aposento que desde o século passado abrigava papas e passou a morar num espaço menor, num prédio onde bispos, cardeais... O que ele está fazendo nesse café da manhã e almoço? Ele está ouvindo o que as pessoas dizem, ouvindo a informação circular. É uma nova forma de se relacionar. Quem tem dificuldade com isso, coloca em risco a instituição. Em especial, pela crítica que move a nossa modernidade. E aqui, nós temos 2 imagens. Uma da posse do Bento e a outra da posse do Francisco. Essas luzes não são velas, são tablets, celulares, tudo conectado, transmitindo como o meu sobrinho faz ao vivo, talvez. Não são velas. Aquilo que a gente julgava na tradição esconder, hoje, com esse mundo conectado, vem à tona, e rápida e instantaneamente. Olha a nova ética, olha a nova forma de se relacionar, de assumir e de se assumir. Gente, isso foi há pouco tempo. É brutal a diferença. E isso diz muito sobre a condição das instituições sobreviverem. E o que eu queria trazer para vocês, indo para o final, é contar uma história do mito grego do labirinto. A gente, desde cedo, o Bruno Bettelheim tem um livro chamado Psicanálise dos Contos de Fadas, que ele diz o seguinte, as nossas histórias infantis nos ajudam a ordenar melhor o mundo. E nós ouvimos isso desde pequeno, desde cedo, desde criança. E os mitos gregos são assim também, é a base da filosofia. A história do labirinto, que vocês já devem ter ouvido falar, Creta dominou a cidade-estado de Atenas. E aí impôs um sacrifício a Atenas. De 7 em 7 anos, Atenas traria para Creta jovens virgens. Naquela época tinha jovem virgem, né? Hoje seria mais difícil. Traria jovens virgens e eles seriam lançados no labirinto. Olha a crueldade, porque jovem virgem não experimentou o prazer do sexo. Não experimentou coisas, né, que na vida a gente busca e deseja experimentar. Olha a crueldade, jovens virgens botados dentro do labirinto. E assim foi. E essa história tem o labirinto, que é esse espaço onde as pessoas se perdem, e se perdem pelo cansaço. E elas são tragadas pelo espaço, pelo cansaço, de lidar com algo que você não sabe o rumo, não tem mapa, não sabe como se deslocar.
encontrar a entrada, a saída, enfim. Essa história tem o Dédalo, que é o arquiteto desse labirinto. Essa história tem o Teseu, que é o mocinho, é o protagonista. A gente vai ver que ele não é tão protagonista assim. Tem o Minotauro, que é um monstro. E tem a Ariadne. Tinha que ter uma presença feminina aí. Qual o papel desses personagens? O que eles podem nos dizer nos nossos desafios hoje? Alguém uma vez me perguntou o seguinte: Neto, isso de fato existiu? Jó existiu? Teseu existiu? Dédalo existiu? Eles existiram tanto que estão presentes nos nossos desafios de vida. E é por isso que eu trago eles à memória hoje aqui para nós. Isso foi declamado durante anos nas praças e chegou até nós, porque traduz para a gente os nossos desafios de vida. O que é esse labirinto? Ou o que eu quero trazer para vocês como expressão desse labirinto? Os nossos espaços hoje são muito mutáveis, as coisas se transformam e transformam muito rápidas. Então a gente percebe que a gente lida com espaços que são fluidos, que sofrem mudanças e mudanças muito constantes. Quem tem dificuldade de lidar com isso vai ter problemas na sua carreira profissional. Não, eu entrei na empresa e eu entrei porque eu quero que ela seja assim. Ela não será. Ela muda, ela se transforma. É uma vida fragmentada porque as coisas mudam e mudam tão rápidos que a gente tem um senso de desordem, ou seja, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E o que é isso? Está em mudança, está em transformação, e isso acontece de forma muito rápida. Não tem mais mapa claro de como andar, como seguir. Tem que vir de dentro da percepção e de como a gente se relaciona com isso. É por isso que esses livros, 7 formas eficazes, 10 mandamentos disso, 10 mandamentos daquilo, gente, que pobreza, isso ainda vende. Isso ainda vende. Como se tivesse mapa. Como se tivesse a fórmula de transitar nesse mundo em transformação e mudança. Há, sem dúvida, uma demanda por novos quadros cognitivos, ou seja, a gente tem um sentimento de obsolescência, de necessidade de novos aprendizados. O que você sabe hoje, você vai ter que buscar novos aprendizados. Sabe aquela pessoa que passa pela graduação e acha, acabou, não tem mais que pegar em livro, né? Ou passa pela pós, assim, agora chega. Acabou, não dá. É constantemente buscando, seja no Google, seja na internet, seja novos saberes, novos aprendizados, porque esse movimento demanda isso da gente. As coisas demoravam tempo para mudar no passado, hoje não. Olha, o Banco do Brasil é uma empresa com mais de 208 anos. E a gente diz o seguinte, aquilo que nos trouxe até aqui não nos levará nos próximos 5. Se nós não mudarmos, a gente não sobrevive. Isso é sério. O mesmo vale para a nossa vida profissional. Mas isso acho que você está cansado de saber, você tem plena consciência disso. E aí vem a seguinte questão. Essa estrutura labiríntica, que não tem muito mapa formado, que a gente não sabe, uma hora para um lado, outra hora para o outro, a gente vai ter que se mover a todo momento e não se deixar vencer pelo cansaço, porque o cansaço desestimula, traga a nossa energia. A grande pergunta é, essa estrutura que eu me relaciono, seja na empresa, seja inclusive no mundo acadêmico, ela me potencializa ou ela me submete e me tira energia? Eis uma reflexão importante. Se ao responder esse tema, eu sinto que a minha energia vai para baixo, que isso me submete, que isso me cansa, que isso me tira a energia vital de transformar, de criar, é um sinal que a gente precisa olhar com muita atenção. Porque vai ser difícil a gente sobreviver num contexto desse. Seremos colhidos. Agora, se nós olhamos essa estrutura e a gente se sobrepõe a ela e consegue perceber a condição e a potência de transformá-la, a energia vital, ela está latente. A gente não se submete, a gente não se perde. A gente vai ver lá na frente que o horizonte do Minotauro, que é um homem bicho, um homem animal, e a cabeça
ela é irracional, o horizonte é o horizonte do labirinto. Ela não consegue transformar aquela estrutura, ele simplesmente se submete àquela estrutura. E aí nós temos um personagem que é o Dédalo. O Dédalo é o arquiteto. Ele forma e constrói o labirinto. O Dédalo, ele é ótimo no como. Ele é um especialista, mas o porquê, a causa, o propósito, ele deixa a desejar. O Dédalo, ele recebe ordens. Dédalo, constrói o labirinto? É para já, chefe. Dédalo, destrói o labirinto? Claro. Dédalo, você sabe fazer, mas e o propósito? E a causa? E a razão de ser? Vocês já se relacionaram com Dédalos como clientes? Vocês já se relacionaram com Dédalos no seu ambiente de trabalho? Vocês já se relacionaram com Dédalos na academia? Você sabe quando um professor está afim de dar aula e quando ele não está afim? Você sabe quando ele liga no piloto automático e quando ele vibra com a aula? E você sabe quando você está ali e quando você não está. O Dédalo é um risco grande, porque ele é um bom técnico. Ninguém pode dizer que ele não é um técnico. Ele sabe como fazer, mas falta alma, falta propósito, falta coerência interna. Ele constrói, ele destrói. E qual o sentido? Qual o propósito? Ou seja, ele coloca toda a ênfase no como, sem abrir a importância e a razão de ser do porquê. Quer ver um exemplo de Dédalo, de uma outra história, que é a relação dele com o filho Ícaro? Quando Dédalo entrega para Ariadne, a princesa, a chave de destruição do labirinto, ele vai em cana, porque o rei Minos fica furioso e prende ele no alto de uma torre. Mas ele é tão engenhoso, ele é tão sabido, ele é tão esperto, que ele constrói o quê? Asas. Mesmo lá no alto de uma torre, ele consegue arquitetar, porque ele utiliza técnica, e técnica vem do técnico grego, que é a melhor forma de fazer alguma coisa, ou a forma mais eficaz. Ele não suporta um problema que ele não encontra a solução. Ele é um exímio técnico. E ele constrói as asas. E ele tem um filho que está lá com ele, que vai em cana junto com ele. E o que ele faz? Ele entrega para o filho as asas em um manual de instrução. E o filho usa. Só que ele se encanta e sobe, né, mais alto, e o sol derrete as ceras e ele despenca lá de baixo. Ou seja, se Dédalo conhecesse o filho, será que teria dado o manual para ele? Dédalo ficou tão encantado com a obra dele, com a técnica dele, com a astúcia dele, que entregou o manual para o filho. Sabe quando o objeto, a coisa, se sobrepõe ao ser humano? A gente tem um filme no Now, se vocês puderem ver, chamado Eu, Daniel Blake. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes, 2016. E ele mostra o seguinte: burocracia mata. Burocracia mata pessoas, burocracia mata empresas. E Dédalo é um burocrata, um baita técnico. Se ele prestasse atenção no filho, na natureza do filho e nas características, talvez tivesse livrado Ícaro da desgraça. Aqui no labirinto é a mesma coisa. Você é capaz de construir um labirinto para destruir ou ceifar a vida desses jovens. Será que no nosso trabalho, será que na academia, na universidade, a gente entende a causa e o propósito e a razão de ser do que a gente faz? Será que a gente está disposto a pagar o preço de botar o porquê, por vezes, na frente do como? Ou o como tem uma força tão grande que o porquê... E sabe, tem gente que adora ser elogiado pelo como, mesmo que isso cause a desgraça. Aliás, Hannah Arendt tem muita coisa boa para falar sobre isso. A Câmara de Gás, mas mandaram. Eu cumpri ordens. Quando a gente cumpre ordens? E o propósito, e a causa? Lembrando que a escola não nos ajudou a trabalhar o como, a causa, o propósito, o porquê.
Dédalo, desgraçadamente, está nas nossas empresas. E, às vezes, Dédalo, desgraçadamente, está dentro da gente. Eu ia passar um vídeo aqui de algo que aconteceu nesse auditório, em novembro, mas eu vou falar isso no final para o nosso encerramento. E vem o nosso personagem, Teseu. Qual a ideia de Teseu? Teseu, ele é o herói. Ele entra com um propósito, diferente dos outros jovens que entraram no labirinto. Ele entra com o propósito de transformar aquele labirinto, de mudar aquela realidade. Ele consegue enxergar além dos horizontes do labirinto. E o que ele faz aqui? Ele redefine a estrutura, ele transforma, ele entra com um projeto. Quantas vezes nós entramos em algo com um projeto? Qual o nosso projeto ao entrar em algo? Temos um projeto ou não? Ou somos submetidos ao que há? Isso vale muito, gente, para projeto de pesquisa, viu? Entre ter o diploma e construir um projeto de pesquisa que traga algo de útil para a sociedade e para as nossas vidas. Ele constrói um sentido, ou seja, ele vence um cansaço, ele é um agente ativo. Ele chega à conclusão que ele não está ali para morrer. Ele não vai ser um agente passivo diante daquilo que acontece no labirinto. A história mostra que há um debate aí. Teseu se ofereceu para enfrentar o labirinto ou ele foi jogado lá? Ninguém ainda conseguiu responder isso. Mas, independente se ele foi jogado ou se ele se prontificou a enfrentar aquilo, o fato é o seguinte, ele entra com um projeto, e um projeto de transformar aquela realidade. E ele, através do instrumento que Ariadne lhe dá, e Ariadne traz um instrumento, que é o novelo, ele podia ter entrado com a força e com a coragem. Eu sou forte, eu sou valente, eu sou o herói da história, e eu vou entrar com a minha força e vou quebrar o pescoço daquele minotauro. Não! Ele entende as fragilidades dele. Quando Ariadne oferece a ele o novelo, ele usa. Ele sabe usar a técnica para transformar aquela realidade. E ele faz uma coisa que é muito importante. Ele conecta a entrada, o meio, o processo e o destino. A gente tem história. Você tem história. Como é que você conecta a tua história com a tua trajetória? Hoje em dia parece que a gente não tem história. A gente não chegou agora no mundo. Como é que a gente usa essa história de vida, essas lições, o que a gente viveu, para o rumo que a gente vai dar e para a transformação que a gente precisa fazer nesse labirinto, seja institucional ou seja pessoal? Porque às vezes a gente se vê perdido, sim, na hora de tomar determinadas decisões. A grande lição aqui de Teseu é que Teseu tem um projeto. Se faltou propósito para Dédalo, Teseu tem um projeto. E esse projeto, ele dialoga com a história de vida dele e com a capacidade de usar bem as ferramentas. Uma ferramenta é a educação. Uma ferramenta importante é o ensino. Como é que eu lido com esse mundo que às vezes eu não sei para onde ir? E eu preciso encontrar um rumo. A educação é uma ferramenta. E o Minotauro? O Minotauro é um ser condenado à rotina. Ele não cria valor, ele não inova, ele faz do jeito que mandaram fazer. Eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Nós temos a nossa universidade corporativa, que recebeu o prêmio de melhor universidade corporativa do mundo, a Universidade Corporativa do Banco do Brasil. E nós estendemos a universidade corporativa para filhos e filhas de funcionários e para o setor público, porque tem prefeito, tem secretário, tem profissional que não sabe legislação, não sabe como construir bons projetos e fica na mão de lobista e atravessador. Isso é grave. A gente paga como contribuinte por isso. E nós avançamos na universidade corporativa. Um dia, eu espero que a gente chegue até os nossos clientes e até o segmento universitário. Não conseguimos ainda. E eu falei isso num congresso, eu estava esperando o táxi, veio uma moça e disse assim, Neto, você acredita mesmo que a universidade corporativa pode chegar até os clientes? Eu falei, claro que acredito. Pois é, e ela trabalhava no outro banco. A minha chefe me mandou parar de falar sobre isso. Universidade corporativa é corporativa, para a empresa, não para fora.
E você? Perguntei. Eu acho que ela está errada. Eu não vou ficar quieta, não. É alguém que não é um Minotauro. É alguém que está mais para Teseu. O Minotauro é aquele que abaixa a cabeça e faz. Faz o que mandam, parecido com o Dédalo. Ele é submisso à estrutura. Ele não consegue ver o horizonte. Ele é esse eu submisso à estrutura existente. Ele é incapaz de fazer a crítica. Ele é incapaz de olhar a transformação ou que aquilo pode se transformar. E ele é estimulado pelo ambiente mais imediato. De fato, não tem horizonte aí. Ele é 100% dominado pela natureza. Olhem como a cabeça é de bicho, é de animal, porque ele é um ser irracional. Ele parou de pensar. Quando a gente fala de assédio moral, quando a gente fala de gente que se animaliza, vira bicho, é grosso, falta com respeito, nós estamos falando de Minotauro. Nós estamos falando de gente que virou um bicho. Baixa a cabeça e faz. Você não está aqui para ter ideia. Neste palco, em novembro, uma funcionária do Banco do Brasil trouxe a experiência dela, que, ao entrar no Banco do Brasil, da felicidade, do orgulho de participar da primeira reunião de equipe. E ela se aprontou toda, ela ficou toda feliz. Tinha um problema na agência e ela levantou a mão para dar uma ideia. A gerente dela chegou e disse assim: você não está aqui para ter ideia, você está aqui para dizer, para fazer o que eu mandar. Minotauro, bicho, ser irracional. Neste mesmo palco, um jovem chamado Alexandre, que teve a oportunidade de trabalhar no Vale do Silício, na Califórnia, pelo Banco do Brasil, usava piercing. E ele era um gerente de relacionamento, aliás, ele era um assistente de um gerente de relacionamento, visitava cliente com piercing, o gerente tirou férias, o chefe dele, imediato, substituiu o gerente, ele passou a ser gerente de relacionamento, substituindo esse chefe. E aí o chefe novo disse assim: tira o piercing. Você agora vai visitar como gerente de relacionamento, tira o piercing. E ele tirou. Quando o chefe dele chegou, o titular: Alexandre, na primeira reunião, cadê o seu piercing? Eu tirei. Por quê? Aí o outro logo foi explicar: não, porque esse piercing não fica bem, ele vai visitar um cliente. O gerente geral, que voltou de férias, assim: cadê a tua identidade? Quem disse que aquele piercing te faz um profissional de qualidade inferior? Quem disse? Numa mesma empresa, temos uma gerente que diz: você não está aqui para ter ideia, e um gerente que diz: cadê a tua identidade? Numa mesma empresa, primeiro emprego, um transexual, na carteira de identidade um homem, em frente de mim uma mulher, e que se assumia como mulher. Primeiro emprego. E aí? Qual vai ser o nome no crachá? Qual o toalete que vai usar? Uma equipe com maturidade decidiu, junto com a colega, primeiro emprego, a melhor forma de fazer tudo isso. E hoje é uma gerente já do Banco do Brasil. Há 5 meses atrás, em Minas Gerais, e eu estou falando 6 anos depois, uma agência se recusou a receber um transexual. Na mesma empresa, na mesma organização. As empresas, gente, não são ilhas. Elas refletem aquilo que a sociedade é. Não aceitar esse mundo em mudança, esse mundo em transformação, é viver como bicho, irracional, sem compreender a racionalidade dessa mudança, que é o que a gente procura estar fazendo hoje aqui, a essa hora, tarde da noite. Tentar entender a racionalidade desse mundo em transformação e se posicionar em relação a isso. Preconceito é algo muito perigoso nesse mundo em transformação. Olha, há pouco tempo eu ouvi o seguinte: você não precisa aceitar, mas me respeita. De novo, você não precisa aceitar, mas me respeita. Quem não tiver a capacidade de respeitar nesse mundo em transformação, vai ter problema, vai sofrer mais. A ideia aqui é que você possa fazer o exercício de identificar minotauros. E se olhar no espelho e tentar entender em que momentos você é Teseu, em que momentos você é Dédalo, em que momentos você é Minotauro. Porque nós somos tudo isso, por vezes. E o exercício de ter a consciência do que nós somos e como nós nos posicionamos
É importante para a nossa caminhada e para a nossa trajetória. Por fim, eu quero trazer essa figura maravilhosa. Para mim, ela é grande protagonista, Ariadne. Ariadne, ela se apaixona por Teseu. Porque esses jovens, antes de entrar no labirinto, eles desfilavam na cidade. As pessoas aplaudiam jovens que seriam sacrificados no labirinto. E estava claro que a possibilidade de morte era 100%. Mas Ariadne se apaixonou por Teseu e disse: eu vou salvar a vida dele. Ariadne arriscou a posição de princesa, de futura rainha, de todo o status que ela tinha, pela causa da paixão, pela causa de livrar Teseu da morte e, consequentemente, os outros jovens que seguiriam a isso. O que Ariadne faz? E ela é tão importante para os nossos dias na vida profissional. Ela faz as conexões. Ao ver o problema, ela percebe em Teseu o potencial e a força e a valentia e a coragem de superar o labirinto. Ela enxerga que está ali alguém que não vai ter medo. Está ali alguém que vai enfrentar. Está ali alguém que vê um horizonte além do labirinto, que entra com propósito. A história diz que ela viu isso em Teseu. Ele não desfilou de cabeça baixa. Ele não desfilou para a morte. Ele desfilou para viver. Ao mesmo tempo, ela vai em quem tem a chave, que é Dédalo. Se Teseu entrasse só com a cara e com a coragem, ele ia perecer. Ele não era um super-homem. Ao trazer um instrumento de Dédalo, Ariadne faz o quê? As conexões do potencial que Dédalo tem com o potencial que Teseu tem. E aí vem o quê? A transformação, porque ela faz essas conexões. O profissional hoje mais valorizado numa empresa é aquele que é capaz de fazer as conexões. Você sabe, você precisa, você sabe, e ele também, e aí a gente vai construir a solução, vai construir a transformação. Ariadne instrumentaliza o outro. Ariadne potencializa o outro. Sabe quando você potencializa quem está do teu lado? Sabe quando você instrumentaliza quem está do teu lado? Sabe quando você precisa ser instrumentalizado e as pessoas te negam informação? Eu acho que as empresas não deviam ter muita paciência para a gente que nega informação e nega instrumentalizar o outro. Ela constrói conexões e, vivendo a esfera da rede social, isso é extremamente importante. E ela faz uma escolha onde a razão está acima do status. Ela percebe os riscos, ela mitiga risco, porque ao olhar a situação de Teseu, ela mitiga o risco de Teseu. Eu queria encerrar dizendo que Ariadne é talvez assim a grande lição dessa nossa história. O ser humano, a profissional, capaz de fazer conexões. E ao realizar isso, potencializar o grupo, potencializar a equipe. Há uma concepção de liderança que tem gente que acha que a pessoa vai ser líder em toda e qualquer situação. Ou seja, onde botar a pessoa, ela vai ser líder. Eu não acredito nessa ideia. A força está no grupo. O grupo pode ver valor em alguém, força em alguém, e entrega a esse alguém o poder, porque delega, porque vê valor. E eu desconheço na história da humanidade líder sem repertório. Hitler teve repertório? Teve. A gente pode questionar, e que bom que questiona. Churchill teve repertório? Teve. Martin Luther King, líder? Não é líder se não tiver repertório. E o repertório é o que faz a conexão, como a Ariadne fez, com os valores das pessoas. Eu posso trabalhar por alguém, eu posso batalhar por alguém, eu posso brigar por alguém, porque eu vejo valor no que essa pessoa diz. Porque o repertório dela se encaixa com o que eu acredito e com o meu. Esse repertório não serve para toda e qualquer situação. O que Ariadne faz? Ariadne, ela constrói o repertório em Dédalo e em Teseu e faz essa conexão. Qual o poder que a gente tem de criar conexões num grupo ou de criar rupturas e fragmentar um grupo?
na medida que a potência está no grupo. Ariadne é hoje o grande, talvez, padrão e perfil de profissional que a gente precisa. Sacrificar o status pelo propósito é digno do nosso reconhecimento. Eu tenho um carinho muito especial por Ariadne, porque ela foi capaz de sacrificar o status em função do propósito, em função do valor. Eu não sou teólogo, não é aula de religião, mas, para encerrar, eu queria trazer algo que, para mim, é da maior relevância e eu queria dividir isso com vocês. E eu encerro essa minha fala hoje. O que é estratégia? Eu sou diretor de estratégia de uma empresa. O que é estratégia? Estratégia vem do grego estratego, que na Grécia Antiga era aquele cidadão preparado que, antes das batalhas, das guerras, ele subia no alto da montanha e ele conseguia antecipar os acontecimentos. Você não ia pelejar, fazer uma guerra na montanha, porque o terreno é acidentado, você ia tropeçar, cair, enfim. As guerras aconteciam nos vales. A montanha ajudava a ver no vale e antecipar os acontecimentos, rota de fuga, como eu vou abastecer a tropa, possíveis emboscadas. Quanto mais apurada a visão do estratego, mais confiança aquela tropa tinha em enfrentar aquele desafio. Se o estratego subisse no alto da montanha e a tropa ficasse, esse cara vive errando, hein? Ó, vai ser uma furada. Não ia dar certo. A confiança do estratego dava a força para a tropa de enfrentar aquela situação. É por isso que você precisava, antes, antecipar os acontecimentos e montar a estratégia da batalha. No mito judaico, existe uma visão muito clara do estratego. Eu trouxe aqui a história grega do labirinto. Mas eu quero trazer esse exemplo porque você, na sua vida profissional, deve refletir sobre a capacidade que você tem de antecipar os acontecimentos e construir a sua estratégia, não só pessoal, profissional, como na própria organização e empresa, antecipando os acontecimentos. Quem viveu isso no mito judaico foi Davi. Tinha um gigante chamado Golias, filisteu, que todo dia de manhã descia no vale e desafiava o povo hebreu. Naquela época, como não tinha previdência social, nem pública nem privada, nas batalhas morria muita gente, ficava órfãos e viúvas. E às vezes, dependendo do litígio, você resolvia no MMA, Ultimate Fighting, pegando um guerreiro de um lado, outro guerreiro do outro, um matava o outro, não tinha tanto problema de órfão e viúvas, e você resolvia a situação ali. O litígio era aquele, entre os filisteus e entre os hebreus. Só que aquele gigante de mais de 2 metros, super forte, não tinha um hebreu estrategista o suficiente para resolver aquela situação. E toda manhã ele descia e lançava o desafio. E não tinha um. E olha que estavam os maiores oficiais, o rei, todo mundo lá. Até que um jovem, chamado Davi, foi levar comida para os irmãos, olhou aquela cena e disse assim, epá, eu tenho como enfrentar esse gigante. Você pode dizer, Neto, essa história não aconteceu. Isso não é verdade. É um mito. Olha o mito. Aí Davi tem a fórmula, tem a estratégia de derrotar aquele gigante. E os irmãos disseram, garoto, cala a boca, nem soldado você é. Quem você é para achar que vai resolver essa situação? Mas como não tinha ninguém, era só ele mesmo, então vai você. O grande barato dessa história que eu queria trazer para vocês, e que muito poucos falam, você conhece a história do Davi que enfrentou Golias, mas muito pouca gente presta atenção a esse detalhe. O rei Saul, vendo a coragem daquele jovem, entregou para ele a armadura real. Aquilo que um soldado ou um cidadão hebreu mais gostaria de ostentar, porque aquilo era símbolo de status. Só a realeza usava a armadura real. E ele entrega para esse jovem. E ele veste. Só que ele vê o seguinte, isso aqui tira a minha estratégia, que é a agilidade. Eu vou derrotar esse gigante com agilidade. Com essa armadura, eu vou ficar pesado.
eu vou ter dificuldade para me mover, e eu vou ser presa fácil desse gigante. E o que ele faz? Ele agradece ao rei e devolve a armadura. Porque eu não quero ter status morto, eu quero viver. E é isso que ele faz. E ele vai lá, e a história diz que ele derrotou aquele gigante. Moral da história. Quantas vezes a gente, por status, morre? Morre. Você quer poder, você quer sentar numa cadeira, você quer ter um posto, mas você está vazio, você está sem alma, você não vibra mais, mas você tem o poder, você tem a autoridade, você tem a chefia. Davi nos mostra, e ali nasceu o líder. Davi nos mostra duas coisas. Duas coisas. Primeiro, não vale a pena ter status se isso tira você do teu propósito, da tua estratégia, daquilo que te dá alma, aquilo que te dá força. E segundo, ai da empresa que não ouve os Davis. Ai da empresa que acha que só os oficiais vão dar resposta a tudo. Ai da empresa que não abre canal para ouvir a estratégia de um Davi. Talvez você esteja no lugar errado. Se essa empresa não abre canais para isso, ou se você não sente que tenha a transformação, ou o poder de transformar essa realidade. E, por fim, há muitas perguntas que, seja na história hindu, grega ou hebraica, a gente faz para Deus. Muitas perguntas. Por que eu sofro? Por que o mundo é assim? Por que o mundo é assado? São várias as perguntas. Na cultura e no mito hebraico, tem 5 perguntas que botaram na boca de Deus. Você pode não acreditar em Deus, mas se a pergunta foi colocada na boca do Todo-Poderoso, não era uma pergunta qualquer. Não é uma pergunta qualquer. Você botou na boca do Todo-Poderoso, do ponto de vista filosófico, existencial, histórico. É uma pergunta relevante, do ponto de vista existencial. A primeira pergunta, eu vou falar só 3 aqui. Onde estás? Como 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, o espaço que você ocupa é só teu. Onde é que você está? De novo, Milton Santos. Qual o espaço que eu ocupo? E qual a responsabilidade que eu tenho com ele? A segunda pergunta, colocada na boca do Todo-Poderoso, que é feita para Caim, é o mito do assassinato, Caim que mata Abel, ou seja, Deus resolve comer, pede uma oferenda, faz um Masterchef celestial, Abel leva um prato, Caim leva outro prato, Deus gosta mais do prato do Abel e Caim resolve matar Abel, achando que assim vai resolver a situação. Antes de Caim ter matado o irmão, a pergunta que Deus faz é o seguinte: por que está caído o teu semblante? Aquilo que se passa dentro de você, das tuas motivações, diz muito sobre o que você vai fazer. Alguém desmotivado faz uma coisa, alguém motivado faz outra. Assim como nós temos responsabilidade pelo espaço que a gente ocupa, que é a primeira pergunta, onde estás, essa questão existencial, filosófica, parece nos dizer, isso vale muito para o protagonismo profissional, que como está o teu semblante, ou por que está caído o teu semblante, diz muito sobre a responsabilidade, sobre aquilo que acontece aqui dentro, as nossas motivações. E o terceiro e último, quando ele mata o irmão, é colocado na boca do Todo-Poderoso a seguinte questão: onde está o teu próximo? Onde está o teu irmão? Aí Caim espertamente devolve a pergunta: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E a pergunta parece dizer que sim. Ou seja, além da responsabilidade com o espaço que eu ocupo, além da responsabilidade pelo que eu sinto e as minhas motivações, eu ainda tenho a relação com o outro. Eu posso gerar vida, eu posso potencializar, eu posso ser uma Ariadne, eu posso instrumentalizar, ou eu posso jogar para baixo. Eu posso ser um minotauro. E aí eu encerro aqui a minha conversa com vocês, agradecendo muito a atenção, os olhares, a reflexão que vocês fazem daquilo que faz sentido, daquilo que não faz sentido, na expectativa de que vocês consigam, e não é fácil, construir um protagonismo de vida pessoal e profissional a ponto de estabelecer uma consciência do papel que vocês ocupam, e é só
teu, de cada um de vocês, da relação com o que você sente em relação ao que você faz, na construção de propósito, de causa, e de novo, isso não é fácil, não tem fórmula, não tem receita. E terceiro, como é que isso impacta a vida de quem está do teu lado? Transforma a vida de quem está do teu lado. Isso eu acho que é mais importante do que falar sobre uma marca, porque a empresa é uma abstração. A empresa é resultado daquilo que nós somos. Eu preferi falar sobre isso nessa noite, do que simplesmente vender uma marca. Eu sei o que vocês julgam ou não do Banco do Brasil, mas na minha vida profissional, nesta casa, Banco do Brasil, eu aprendi muito sobre isso que eu pude compartilhar com vocês. Não tenho fórmula, não tenho solução, às vezes eu sou uma mistura disso tudo. Mas eu me permito me autoanalisar de que forma eu posso ser Ariadne, ou de que forma eu sou Minotauro, ou de que forma eu me projeto como Teseu, ou de que forma eu perco a alma como Dédalo. Que vocês guardem com carinho essa história nessa noite. Obrigado pela atenção de vocês.